Ele acabou entrando aqui na doutrina Theotokos, essa questão de Jesus não vem de Maria, isso é a doutrina Theotokos, não é o que está em discussão aqui. Não falei nada disso. Mas o que você apresentou... você está vendo como é que é? Eu fui falar, agora ele está me interrompendo. Vamos lá, pastor. Mas foi rapidinho. Deixa o pastor Elias concluir. Pastor, eu amo o senhor, tá? Com essa zombaria toda? Não tô com esse sarcasmo? Não, vamos lá, pastor Elias. Pelo amor de Deus. Um tema tão sério como esse, o senhor ainda encontra um espacinho para ficar com zombaria? Não estou zombando, pelo amor de Deus. O senhor veio discutir o tema... Mas eu não estou zombando. O senhor veio discutir o tema ou veio fazer zombaria? Mas, não, eu não estou zombando. E eu ainda perguntei para o senhor, antes de vir para o debate, qual a finalidade que o senhor tinha quando quis debater comigo, porque o senhor fez o desafio. Me desculpa, mas o senhor me interpretou errado. Desculpa uma coisa. Eu perguntei para o senhor qual a finalidade do senhor debater comigo. O senhor disse que é meu amigo, não debate comigo. Claro. E qual a sua finalidade? Parece que o senhor está querendo lacrar, não é isso? Então a gente vai para o lacre, então. Não. Então vamos Pessoal, então. antes disso não, aqui, por favor. Vamos manter o nível do debate. O pastor Elias Soares vai falar agora nesse momento e respeitemos uns aos outros. Bora, pastor Elias Soares. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ele não me explicou ainda como é que Deus, sendo divino, ele pode morrer e ao mesmo tempo ele diz que não morreu. Morreu, mas não deixou de existir. Olha, ele continua existindo. Como é que morre, mas não morre? Agora, o texto que ele acabou de apresentar, as perguntas que ele apresentou, por exemplo, se fosse o anjo Gabriel que tivesse se encarnado, será que serviria a salvação? O anjo Gabriel, primeiro, que ele é um anjo. E quem pecou não foi um anjo, quem pecou foi um ser humano. Segundo, o projeto não era um projeto por anjo Gabriel. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Logo, teria que ser o Senhor Jesus Cristo. E o que nós advogamos aqui é o seguinte: quando houve a morte na cruz, nós temos uma natureza teantrópica. Levando em consideração a natureza teantrópica, o homem, ele é passível de morte. E o Senhor Jesus Cristo só morreu porque tomou sobre si os nossos pecados. Caso ele não tomasse os nossos pecados, ele também não morreria, porque foi justamente a proposta que Deus fez para Adão lá no Jardim do Éden. Se você comer, você morrerá. Caso você não coma, é fato que ele não morreria. Mas como Cristo levou os nossos pecados, portanto, ele morreu como homem e não como Deus. Agora, será que nós estamos separando as duas naturezas quando apresentamos a morte do homem e não a morte de Deus? É claro que não. O professor e pastor Fernando Galli, ele é ex-testemunha de Jeová que não acreditava na imortalidade da alma. Mas agora ele veio para o cristianismo e ele hoje defende a imortalidade da alma, pelo menos é o que eu penso, é isso mesmo? Com certeza. Ora, a alma ela pertence à natureza divina ou à humana? A alma? É. A alma pertence à natureza humana. A humana? Sim. Mas a alma morre? A alma não morre. Então Deus não poderia morrer na cruz. Olha, se a alma, que é a parte material, ela não morre, imagina a pessoa divina. E onde há separação? Em momento algum. Porque a alma faz parte da natureza humana e está atrelada à natureza divina. Morreu o que na cruz? O corpo de Jesus. Mas não morreu a divindade, nem tampouco a alma. Eu já aproveito para deixar uma pergunta para o pastor Fernando Galli. Jesus morreu como pessoa? Exatamente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o senhor disse assim, né? Que quem pecou foi um homem e o anjo Gabriel, ou outro anjo, não é homem. Sim. Mas, embora quem pecou foi o homem, Jesus, antes de vir à Terra, também não era homem, né? E ele se fez homem. Então, novamente, o senhor driblou a minha pergunta. Porque a minha pergunta é se o anjo Gabriel, se fazendo homem, morrendo por mim, se isso satisfaria as exigências... Não, mas eu respondi a sua pergunta e disse ainda que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo e por esta razão não poderia ser um anjo. Não, então, mas por que Deus, o Pai, escolheu que tinha que ser o Cordeiro? Mas o senhor tem que perguntar para ele. Não, porque isso daí está nos arcanos de Deus. O porquê que teria que ser o Filho e não o Espírito Santo e não ele? A Bíblia explica por que teria que ser ele e não o Pai? Então, a Bíblia explica por quê. Não é por que teria que ser ele e não o Pai. Por que teria que ser ele e não o arcanjo Miguel? Por exemplo, né, que poderia vir morrer por nós. Porque o fato de dizer o seguinte, foi o homem que pecou, né, tanto o anjo como o Logos poderiam se fazer homens, se Deus assim quisesse. Então, só para eu terminar. Só para eu terminar, por favor. Está saindo um pouquinho do... Não está saindo. E a questão também é o seguinte, Deus havia decretado, né, desde a eternidade, que o Cordeiro morreria por mim, porque teria que ser um homem. Alguém que se fizesse homem para morrer por mim, certo? Sim. E esse Cordeiro é Deus e homem. E por que tinha que ser um Deus e homem? Porque no momento da morte de Cristo, esse sacrifício tem que ser divino e humano
Por quê? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E sendo o único mediador entre Deus e os homens, no ato de morrer, teria que ser o Deus homem que teria que morrer por mim, porque senão não faz sentido. Veja bem, por que é só Jesus que pode ser o mediador? Porque ele é perfeitamente Deus e é perfeitamente homem. Então, no ato do sacrifício dele, não tem cabimento afirmar que morreu só o homem Jesus, porque aí ele não conseguiria ser o perfeito mediador. Perfeito, mas por que eu pedi a palavra? Porque eu transito bem dentro dessa área de criação, Gênesis, né? Tem algumas especializações. E por que não poderia ser o anjo Gabriel? Embora eu entendi o seu exemplo, tá? Só respondendo para não deixar os nossos internautas em dúvida. Primeiro, o anjo Gabriel, ele é criado. Ele é um ser criado. Sim. Começa por aí. Sendo um ser criado, a parte humana de Jesus também poderia... é uma criatura. Então, mas Jesus carregava a divindade. Ele é então, no ato da morte dele, a divindade tem que estar junto. Deixa eu só junto. concluir o raciocínio de Gabriel. Vamos lá. Primeiro, ele é um ser criado. Segundo, o livro de Salmos diz que Deus fez os anjos um pouco superior a nós. Terceiro ponto, para que o sacrifício fosse completo, é necessário que exista essência superior e essência inferior. Sim. Gabriel carrega apenas essência superior. Ele não carrega a essência inferior. Qual é a essência inferior? As necessidades humanas a qual nós necessitamos para sobreviver. Mas era só ele se fazer homem. Não, mas então, o exemplo dele é um exemplo eu não estou no debate, né? Vamos lá, pastor Elias Soares. O exemplo dele é esdrúxulo, é uma forma de querer escapar da verdade. Porque o que está sendo debatido aqui é o seguinte: quem morreu na cruz? Foi Deus homem, a divindade e a humanidade? Ou apenas a humanidade? Eu defendo que foi apenas a humanidade. Quem pecou foi um ser humano, não foi Deus. Para que Deus pudesse morrer, tinha que ser uma divindade, porque é peso contra peso. O homem morreu, um outro homem deveria morrer. Peso e medida. Isso. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: o que a gente faz com 1 Timóteo, capítulo 6, 16? E outra, eu perguntei para o senhor não respondeu. Não a pessoa de Cristo morreu? Não, está no meu tempo, pode responder. Tá. A pessoa morreu? Sim, a pessoa divina humana de Jesus morreu. Porque não, Jesus digo, é Deus. Não, é só isso. A pessoa de Cristo morreu? Claro, óbvio. Agora, então, me ajuda, por favor. Sim. O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? A pessoa é uma pessoa. Não, peraí, não é assim. Não, o que é uma pessoa? Então, veja bem, você é pegadinha. Você sabe ou não sabe? Não, sei o que é uma pessoa. O que é, uma pessoa então? é um ser. É um ser. Um ser? Um ser existencial. Um ser cachorro existencial. também é um ser. Sim. Então, mas que tem inteligência, intelecto. E o que sim. mais? Vontade própria. Razão. Quer dizer que quando uma pessoa quando um ser humano morre, tudo isso morre. A razão, o intelecto, a memória, o livre-arbítrio. Por exemplo, as almas que estão debaixo do altar de Deus. As almas que partiram daqui para outro. Elas estão inconscientes? Não, elas estão inconscientes? Não, elas estão vivíssimas. Então a pessoa não morreu, porque se ela está viva, se ela está consciente, se elas têm razão, se elas têm intelecto, como é que ela morreu? Exatamente. A pessoa. Agora é isso que nós vamos explicar aqui, em que sentido que Deus morre. Isso, não. Veja bem, o senhor já começou, então, nesse caso, errado. O senhor dizendo que uma pessoa morre e uma pessoa não morre. Mas, pera lá. Uma pessoa não morre. Sim. Morre ou não morre? Beleza, tranquilo. Por isso Lázaro não morre, Lázaro dorme. Lázaro, no caso ali, dormiu foi o corpo o corpo que morreu. Só concluindo. Tá. Quem morreu ali do Lázaro foi o corpo. Espírito e alma continuaram vivos. Por isso que uma pessoa, por isso que eu perguntei para ele o que é uma pessoa, e ele demorou para definir, a pessoa não morre, que morre é o corpo. Então quando ele diz a pessoa do Cristo morreu, isso é uma mentira teológica. Em momento nenhum na Bíblia a pessoa morre, o que morre é o corpo. Agora, se uma pessoa não morre, se a alma não morre, se a divindade não morre, como Deus poderia morrer? Tá, então vamos lá. Então, quando eu respondo o que é uma pessoa, eu não pensei que o senhor queria ser tão filosófico assim. Claro, eu acredito na imortalidade. Tão bíblico, porque é a imortalidade da alma. Isso, então, eu não estou negando a imortalidade da alma aqui. Então, o que nós acreditamos, para ficar bem esclarecido essa questão? O que é morrer para o espírito, para a parte imaterial do homem? É ele se separar do corpo. Ele passa pela morte. Ele sente os efeitos da morte. Então, na pessoa teantrópica de Cristo, na pessoa divina, humana dele, o que é morrer para Deus? Não é deixar de existir, por quê? Conforme o próprio pastor disse, nem a nossa alma humana morre. Então, as confissões de fé dizem o seguinte, né, que é o Deus homem que morre, porque no momento da morte, há, de certa forma, claro, uma separação também da parte divina, mas a parte divina, embora ela esteja ligado ao corpo e ligado à parte espiritual, há uma separação porque fica um corpo inexistente, é um corpo morto, sem vida, certo? Inexistente, mas essa divindade passa pela morte da mesma, ou de uma forma parecida, existem limitações para a nossa explicação, né? Mas o que é morrer para a alma, então? Ela se separar do corpo. O que é morrer para Deus? É na pessoa do Filho, quando o Filho é crucificado, morto de fato, certo? Essa divindade, ela, vamos dizer assim, como que se separa desse corpo. E essa é a morte.
Essa é a morte. Então não é uma morte no sentido... Então, morte que não é morte. Então o que o senhor está apresentando é mais um conceito filosófico de morte da divindade do que de forma literal, ao pé da letra. Então, a mesma coisa para a nossa alma. É literal. Quando a alma... Quando nós morremos, a alma, ela sente o que é morrer, ela se separa do corpo, e na pessoa do Filho, conforme esses textos que nós lemos aqui, ocorre também isso. Né? A parte divina de Jesus, ela atravessa a morte. E eu vou fundamentar isso aqui. O senhor vai me desculpar. Não, o senhor vai me desculpar, mas eu vou ler aqui Ele diz que a alma sente a morte. Sim. E aí morrer para Deus é se separar do corpo. Então, se morrer para Deus é se separar do corpo, significa que ele morreu. Não. Porque quando o corpo... Não, porque a alma não continua viva após a morte? Então, pera um pouquinho. Ó. Então, quando o corpo se separa da alma... Sim. A morte acontece para o corpo, não para a alma. Concorda comigo? Mas que a alma é imortal, tá certo? A morte no sentido de ficar sem vida. Não, pera um pouquinho. Eu tô aplicando no mas outro a alma sentido. fica sem vida? Não. Então ela não morreu. Então ela não morreu. Então se a divindade se separou do corpo e ela não morreu, se a alma quando se separa do corpo não morre, imagina a divindade. Eu estou dizendo para o senhor que a alma, ela sabe o que é morrer, ela passa baseado por esse processo. Baseado no que ela sabe? Ela não Qual sabe? É o texto? Qual é o texto? A pessoa não sabe? Ela não tem a consciência disso? Não, mas ela saber o que é morrer significa que ela experimentou a morte. Ela experimentou a morte. Quando a alma experimenta a morte, se ela experimentou a morte, ela morreu. Porque ela sabe o que é isso. Não, mas pera um pouquinho. Onde é que o senhor se fundamenta esse texto? Apocalipse 6, versículo 9 a 11. As almas que foram executadas ali, elas têm noção de que morreram. Sim, mas ela sabia que o corpo morreu, porque elas estavam ali clamando. Sim. Se elas estão clamando, então elas não experimentaram a morte. Veja bem, ela sabia que o corpo morreu? O corpo morreu. Tá. Ela sabia que o corpo morreu. Quem morreu foi a pessoa. Não, a pessoa não morre. O senhor acabou de concordar comigo ainda, ponto. Nesse sentido... Elias, então pra gente entender bem, a alma não morre. Entendi perfeitamente. Então, pra que eu possa entender melhor isso, que sei que são especialistas nessa área. Só parênteses, primeiro, ele diz que uma pessoa não morre. Uma alma não morre. Então, a segunda morte de Apocalipse, que é aquela que o cristão escapa, a segunda morte do Apocalipse seria a morte da alma, só pra eu poder entender. Não, é ser lançado no lago de fogo. E é não a morte eterna, ou seja, é a separação por toda a eternidade no lago de fogo. Não é morte no sentido de ser aniquilado. A alma continua lá sofrendo eternamente. Não só alma, alma, corpo e espírito. Por isso que a Bíblia diz, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. O Senhor, quando salva corpo, alma e espírito. Bom, e a condenação é corpo, alma e espírito. Isso que você está falando é uma coisa muito profunda, porque se no mundo... no mundo superior nós temos um corpo incorruptível, então... que é dotado de corpo, alma e espírito, então no mundo inferior é um corpo incorruptível que está sofrendo. No caso lá, nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Quando o Senhor salva corpo, alma e espírito. Quando ele condena, corpo, Apocalipse capítulo 19, final do livro, né? Versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. Ou melhor, capítulo 20, no 19 e 20, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Tá certo? Besta e falso profeta. Vamos lá pro texto. É que aqui tem harpa. Tô apanhando mais do que segue em tiroteio. Aqui, olha. Capítulo 19, versículo 20. Tá assim, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Em corpo, alma e espírito. Justamente. Agora o capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso. Onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, o que eu quero reportar aqui é o seguinte. No início, ele concordou comigo que uma pessoa não morre. Segundo, que a alma também não morre. Como que a alma vai experimentar a morte se ela nunca morreu? Como que a divindade vai experimentar a morte se ela nunca morreu? Porque a morte é a separação do corpo. Então, mas quem morre é o corpo. A ressurreição, sempre. Então, nós temos um capítulo quem inteiro morre conhecido. A pessoa, e quando o corpo morre... Não, a pessoa, o senhor concordou comigo que não morre. Eu não entendi os parâmetros e os âmbitos da sua pergunta. A questão é o seguinte. Vamos para a questão da Bíblia. Quando a gente ensina a doutrina da Trindade, nós sabemos que existem pontos tensos que nós não conseguimos explicar, mas a gente lê e fala, eu creio pela fé, embora a gente não tenha como explicar de fato como isso aconteça. Então a Bíblia, ela mostra claramente, né, que Deus comprou a sua igreja com seu sangue. Sim. Ele comprou como? Morrendo. Qual Deus? Ué, qual Deus? É que comprou com sangue. Ali está falando do Deus Filho. Ah, então é o corpo do filho que sangrou. Não, exato. Não, pera lá. Ali está falando que Deus comprou a sua igreja com seu sangue. Mas quem sangrou? Qual pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana? Tá. Foi o Deus Filho. Mas o que sangrou lá? Ué,
Mas a união hipostática e o comunicato idiomato que nós acreditamos, aquilo que acontece com uma das naturezas é dito que acontece com a pessoa toda. Com os três? Não, com a pessoa toda, pelo amor de Deus. A pessoa do filho, não com os três. Sim. Certo? Então ali, Deus sangrou, a divindade sangrou. Não, a divindade sangrou por causa da natureza humana. Mas como que a divindade pode sangrar? Que se João 4, versículo 23 e 24, diz que Deus Deus é é espírito. espírito, um Tá, espírito no sangue. Olha Jesus. Ali está falando de Deus como trindade. Mas tem como separar Sim, Deus trindade sim, porque do Deus filho? O Deus Filho se fez homem. É o um dele Deus. que nós... Não, por favor. Não ponha palavras na minha boca. Então, o Deus Filho se fez homem para morrer por nós. É um assunto complexo. Tá, então, esse Deus Filho morreu por nós, ele morreu por nós porque ele assumiu a natureza humana. Para que ele pudesse morrer por nós, ele assumiu a sua natureza humana. Então, a pessoa de Jesus é divina humana. Então, Deus sangrou por causa da natureza humana. E eu não posso separar isso. Agora, olha o texto de Filipenses, capítulo 2, que... É porque assim, a gente lê na Bíblia, a gente não tem que reinterpretar, principalmente em pontos que a gente não consegue explicar tudo, mas a gente tem que ser fiel ao que a Bíblia fala. Depende do ponto de vista, eu sei. o pastor, porque Tá. o próprio mestre, quando foi perguntar para Jesus, né, o que ele deveria fazer para herdar a salvação, o próprio Jesus disse: tu como interpretas? Certo. Ou seja, a Bíblia, ela é interpretativa, porque se ela não fosse Mas eu tô interpretativa... falando de coisas sim, sobre sim, Deus. Não, todas as denominações pensariam de forma não, mas igual. a questão eu estou falando de coisas sobre Deus que nós temos dificuldades de explicar, mas a gente lê na Bíblia que Deus comprou a sua igreja com seu sangue. Então a Sim. gente tem que ser fiel Eu ao acho que o texto grande fala. problema que acontece aqui Tá, é o mas seguinte... deixa eu terminar Não, tudo aqui a bem, tudo argumentação. bem. Então, olha aqui, ó, Filipenses 2, versículos 5 a 8, diz assim: também tenham entre vocês o mesmo pensamento que houve em Jesus, que existindo na forma de Deus, ou seja, quem é que existia na forma de Deus? Aqui é antes da encarnação. É o Logos. Então, o Deus Filho existia na forma de Deus. Aí o que ele fez? Mas o que é a forma de Deus? Não estou discutindo isso agora. Mas aqui ele Mas existia seria na forma importante de Deus. explicar, porque Não, existir na forma texto de Deus. complexo, pastor Elias. Existir na forma de Deus é ser Não Deus. é ter os atributos de Deus? Também. E se ele tem os atributos de Deus, ele é Deus. Então, ele E sendo um deles Deus, é a imortalidade. certo, então veja o que o texto fala. Ele existindo na forma de Deus, não considerou que devia se reter, se apegar a esse fato. Sim. Antes, agora, esse existindo na forma de Deus é a oração principal de todas essas outras orações que vão acontecer agora. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Então, ele existindo na forma de Deus, ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Existindo na forma de Deus, ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte. Ou seja, existindo na forma de Deus, ele morreu por nós. Então, a gente tem que ser fiel ao texto. É claro que tem coisas sobre o que é de fato essa morte que eu não vou saber explicar. Assim como tem coisas sobre a doutrina da Trindade que nós não sabemos explicar, nós acreditamos no porquê, mas não no como. O pastor Elias Soares está perguntando perguntas para mim como se eu fosse a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Eu não, eu olho para o texto e falo, ele morreu por nós, ele deu a sua vida por nós, ele comprou a sua igreja com seu sangue, né? O Senhor da Glória morreu, foi crucificado. E aí você está querendo que eu acredite que só a parte humana... Veja, a parte humana de Jesus, que é mortal, que morreu, né, ela não pode me dar vida eterna. Somente se Deus estivesse ali, na pessoa do Filho, nesse sacrifício por nós, é que a imortalidade e a vida eterna poderia ser concedida a nós. Pastor Elias Soares. Bom, quando nós dizemos que Deus sangrou, veja bem, não tem como você criar um Deus para o Pai, outro Deus para o Filho e outro Deus para o Espírito Santo. Nem eu estou fazendo isso. Mas é mais ou menos o que está deixando a entender. Não estou, não. Não estou dando a entender isso. O senhor está pondo palavras na minha boca e eu vou sair daqui com fama de herege daqui a pouco. Como se eu acreditar... Como se eu acreditasse... Tá bom. Como se eu acreditasse em 3 deuses. O senhor sabe então, que não. vamos lá. Se Deus sangrou, nós estamos falando da divindade. Foi o Deus homem que sangrou, não foi Espera um Deus pouquinho. que sangrou, foi o Deus homem. Aí, Espera um momentinho, então tem pastor. o Deus Deixa homem. o pastor Elias concluir. O Deus homem. O Espírito Santo também é Deus. O mesmo Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Pois mas na pessoa do Filho, esse é o mistério da encarnação. Então, mas é a mesma divindade que é compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. É uma só. Sim. Então, se aconteceu com uma pessoa, aconteceu com as 3. Neste caso. A Bíblia nunca diz isso. Do ponto de vista da divindade, sim. Porque é uma mesma divindade. Eu não posso... Então, se a divindade, olha... Para um pouquinho, vamos pensar aqui. Vamos lá. Se a divindade morre, é uma só essência, concorda? Certo. Uma só divindade. E são 3 pessoas. Não tem como a divindade, Deus Filho, morrer sem
o Espírito Santo e o Pai morrerem, porque são a mesma divindade. Então, beleza. Deixa eu Então, só- Jesus deixa eu só- assumiu a forma humana, Pera um o Pai e o pouquinho. Filho também? Não, O só Pai e um o Espírito minutinho. Santo Nós também? estamos tratando da questão da divindade. Exatamente. Da Então, divindade. Jesus, como Deus, assumiu Ele a forma como humana. pessoa. O Não, Espírito ali nós Santo estamos- e o Pai assumiram Veja também. bem, nós estamos Então, isso tratando- derruba seu Não, argumento. pera um O senhor está pouquinho. dizendo que o fato de eu Calma. acreditar que se o Filho morreu por Mas mim, espera um se- pouquinho. como Deus homem, Quantas pessoas- faz com que o Pai e o Espírito Mas espera- Santo, faz com que o Pai e o Espírito Santo Mas aí o senhor está sendo unicista. passe isso também? O senhor está sendo O senhor monofisista. também está sendo. Não, o senhor está sendo monofisista. Não, o senhor que está sendo. Olha só, para um pouquinho. O senhor que está sendo. Porque o senhor está Você tá dizendo bravo? para mim... Você tá bravo? Você tá nem um nervoso? pouco. Não, porque eu te amo. Eu posso concluir? Então é o seguinte, olha... O pastor Elias conclui o raciocínio e depois Não, o senhor não. apresenta. Não, pastor, um momentinho Tá bom, só, precisa. Vamos lá, pastor Elias. Quantas pessoas existem na Trindade? 18, pastor. São 3. São 3. Sim. Qual pessoa é que se tornou homem? O Filho. O Filho. Sim. Então não foi a pessoa do Espírito Santo e nem a pessoa Não do sei porque o Pai. senhor está falando isso para mim, porque eu não disse. É. Deixa ele eu- terminar o raciocínio, pastor. Calma, um momentinho só, vai. Tudo bem. Você tá bravo, né? Não. É que você veio pra lacrar e não tá dando certo, não, é por isso? favor. É. Por favor. Você Vamos veio lá. de tão Isso é longe, debate. 400 quilômetros, Isso é né? debate. É debate, mas ele precisa vou terminar o acabar com raciocínio. aquele Eu vou neguinho. pedir mais Tá uma bom. vez. É. Deixa ele terminar o raciocínio. Vamos lá. São 3 pessoas. A pessoa do Filho assumiu a humanidade, correto? Quando o senhor diz que a divindade morreu, não existe outra divindade para sobreviver, porque se Deus morre, quem o ressuscita? Inclusive, nós temos lá em Eu não disse que a divindade morreu. Ué, se Deus morreu, Deus Filho morreu? Deus Filho é divindade. Então, novamente, o que, Ah. que é morrer para a divindade? Eu, pela milésima vez, Ah. eu estou dizendo O que é morrer? morrer Ah. para a natureza divina de Jesus Uhum. é passar pela morte na pessoa do Filho. My God. Então morreu, se passou pela morte, como é que uma Isso pessoa pode nós não passar- sabemos Se explicar. chegou Ah, a não sabe óbito. explicar, então é um mistério. Claro. Ah, Mas era apelo pro então, mistério. Mas é aí que tá a grande questão que apelo pro traz essa mistério. confusão. Por quê? Porque quando você fala o seguinte, o conceito que de Tô Deus debatendo morreu... contra dois aqui. Não, de não, maneira- então deixa eu não, terminar, não. então, para não ficar parecendo Perfeito, isso. de maneira quando eu nenhuma. digo Não. que Deus passou pela morte, não tem como passar pela morte. Eu passei pela água sem me molhar. Eu passei A pela morte não é morte. água. Mas pera, não, tô dando um exemplo. Eu passei pela morte sem morrer. Você Não, falasse de falsa comparação. A morte não é água. Se eu passei pela morte, obviamente, eu morri. Se eu experimentei a morte, eu morri. Como que a divindade passou pela morte sem morrer? Agora, se morreu, sei. se morreu, Não faço a menor morreram ideia. as 3 pessoas. Não. Porque o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Só que não existem 3 deuses. Nós não estamos defendendo aqui um triteísmo, é uma só divindade. Então, se o Quando Filho eu se digo- fez eu homem, o posso Pai e o terminar? Espírito Santo também teve Eu que posso passar ter- pela eu mesma posso- coisa. Eu posso terminar. Pode, Nós mas o estamos senhor tem falando que da entender. morte da divindade. É disso que nós estamos tratando aqui. Não, mas eu não disse que a divindade morre. Ué, então Se é acabou o Deus, debate. mas se é é Deus. divindade. Se Deus não morreu, acabou o Ela debate. Mas Deus não é divindade, pastor? Sim, ele é divindade, mas eu estou dizendo o seguinte, ele Que tá, o Deus Filho morreu. olha o argumento dele, ele está dizendo para mim que se na pessoa divina humana de Jesus a divindade morreu, então o Pai e o Espírito Santo teriam que morrer. Porque é ambos têm a mesma Não, essência. Deixa eu voltar aqui. Ele está dizendo para mim que na divindade, na pessoa de Jesus, se a divindade passa pela morte, logo, por ser Todos a mesma morreram. divindade, todos morreram. Então, com esse mesmo argumento do Senhor, eu posso dizer que se a divindade se fez homem, então logo o Pai e o Espírito Santo também se fez. E não se fez. Só que nós temos uma grande diferença. São 3 pessoas, Eu também. mas não 3 divindades. Eu mesmo digo pro senhor. Uma pessoa se fez carne. E nós temos, por isso que eu disse, há uma natureza teantrópica. A única pessoa da Trindade que tem uma natureza teantrópica é o Filho. Deus, a divindade não pode morrer. Porque se a divindade morrer, ela deixa de existir. Morreu, senhor não acabou por respondeu. 3 dias. O senhor não tá Está respondido, ó. respondendo. A divindade morreu, ela deixou de existir. o seu argumento Agora, se não se- ela não se deixou de sustenta. existir, Esse argumento o não senhor vai se ter sustenta. tempo para dizer isso para mim? Tá bom. O senhor pode me deixar falar, por Yes. gentileza? Ok. Então vamos lá. Se a divindade morreu, ela deixou de existir. Se ela deixou de existir, o próprio apóstolo Pedro diz que... Não é o que cremos. Não é o que cremos. Posso Eu continuar? não disse que deixou de Eu existir. posso continuar. Certo? Pode. O senhor já disse que é um mistério que o senhor não consegue explicar. Se o senhor não consegue explicar, o que o senhor veio fazer aqui? Então, se o senhor não consegue explicar, por que o Mas senhor eu vai estou te defender? explicando. Eu estou explicando. Ah, o senhor explica a Estou Trindade? Não, o que eu vim debater, eu estou explicando. Tá, então. Agora o senhor não tem consegue coisas sobre- explicar. Claro que não, porque eu não sou a Mas quarta eu pessoa da consigo Trindade. explicar biblicamente. Não, o senhor está Então, conseguindo eu estou explicar. explicando. Novamente, eu preciso O senhor entrar está aqui. conseguindo explicar da Então, sua forma. Mas eu preciso e de uma entrar forma... aqui e deixar uma coisa clara. O que acontece? Eu não defendo nenhum dos lados. Eu tento entender os postos. O posto. Essa posição que o senhor está passando, eu já passei várias vezes, o Elias já viu defendendo alguns argumentos, perfeito? O que me pega aqui nesse debate é quando o Elias pergunta e o senhor diz não sei responder.
Porque é o seguinte, se o senhor não sabe responder, com toda a vênia, Tá. se o senhor não sabe responder, é porque está faltando a base bíblica e o argumento bíblico. Não, eu não sei responder o como, o porquê, eu sei. Eu estou dizendo, crucificar o Senhor da Glória. O Senhor da Glória é a pessoa divina humana, não é só o homem Jesus, porque como homem ele não é o Senhor da Glória só. Ele é Senhor da Glória porque ele é Deus também. Entendeu? Então, eu estou sendo fiel ao texto, eu estou apresentando textos. O que eu não sei explicar, senhor e irmão Sicarelli, Sim. pastor Sicarelli, o senhor é pastor? Sim. Sim, pastor Sicarelli. O que eu não sei explicar... Sou tudo, menos apóstolo. É como Deus morreu sem morrer. Não, É isso não, que o senhor o sabe que eu explicar. Mas um o Deus que eu- sangra, uma divindade sangra. Então, isso a Bíblia fala. Deus comprou essa igreja com o seu sangue. De um Mas homem. Vamos interpretar isso aí? Se- Vamos então, interpretar eu isso sei- direitinho? Então, pera lá. Deus comprou Eu- a igreja com seu sangue, significa Deus comprou a igreja com seu sangue por meio do Filho, do homem Jesus. É assim que ele comprou. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Quem é que morreu Certo. na cruz? O homem. Tá. Então ele comprou a igreja com seu sangue, você vai ver que tem alguns manuscritos. Que vai dizer que é Deus comprou por meio do Filho. É. Ó, Deus amou Eu, o mundo eu de não me tal baseei em maneira... sessão de manuscrito, pastor. que deu seu Aliás, as filho. únicas duas Bíblias que É. falam isso é a das Testemunhas de Jeová e a Bíblia de Jerusalém, de dois grupos que o senhor chama de Cláudio. seita. E o senhor está se valendo de dois não, versículos... eu nem citei o texto. Mas o senhor sabe que a Eu nem Bíblia das citei o Testemunhas texto. de Jeová e a tradução e a, Eu nem e a citei Bíblia de o Jerusalém... texto. Eu nem citei o texto. Mas é uma- O senhor já te tirando uma conclusão precipitada e ainda me É. interrompendo. Olha Certo. só o que acontece. Está se valendo de Bíblia de seita. Deus. Não, mas pera um pouquinho. Quem é que sangrou lá na cruz? Então, Deus sangra. Ó, Deus é espírito. Sai sangue. Ó, olha o que Jesus disse em Lucas. Bom, Capítulo o 24. Pai não tem sangue, o Espírito Santo não tem sangue. Aham. Então a pessoa da Trindade que tinha sangue é o Filho porque ele se fez homem. Então, quando fala que Deus... Veja, eu não estou isentando a participação de Deus Pai em usar o Filho para morrer por nós. É claro, eu não sou unicista, né? Mas ali o texto, quando fala que Deus comprou a igreja com o seu sangue, o sangue dele, está se referindo à pessoa de Jesus, porque foi ele que se fez homem para morrer por nós. E quem é Deus ali? Ali está falando a pessoa do Filho. Então, mas Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. É Deus, Filho. Ali está falando Deus Filho. Justamente que é uma só divindade. Por meio do corpo do Filho é que nós fomos comprados. Porque Sim. quem pecou Só foi que- o homem. só que Deus estava vamos ali lá, no olha. momento da morte Quem é de que pode Jesus. salvar? Só Deus. Quem é que pecou? O ser humano. Por que tinha que ser Deus homem? Porque só Deus pode salvar É. e foi o homem que morreu. Só que na hora que ele morreu por nós, aí Deus saiu. Ó, pera um Aí pouquinho. o sacrifício de Ninguém Jesus tá não vale dizendo que ele nada. saiu. Ninguém está dizendo que ele saiu. Não, ele não estava lá. Homem. Na hora que Jesus morreu, ele estava lá, a divindade de Jesus, no momento exato da morte Pode dele. continuar. Estava ali ou Continue. não? Continua. Se eu quer lacrar, pode continuar. Não, não quero lacrar. Continue. Quero defender a palavra de Chegou Deus. o momento agora do intervalo aí, Cláudio.